Olá, tudo bem? Antes da gente começar a pintar, eu quero contar para você um pouquinho sobre a guache, do que ela é feita, quais são suas vantagens, como trabalhar com ela e um pouquinho dos materiais que a gente vai trabalhar, tá bom? A guache é uma tinta muito legal e muito interessante porque ela parece um pouco com a aquarela. Tanto a aquarela quanto a guache, elas têm o mesmo aglutinante. O aglutinante, ele é um composto, né, dentro da composição das tintas, que serve para juntar o pigmento. E tanto a aquarela quanto a guache, elas têm o mesmo aglutinante, que é a goma arábica. Isso faz com que, depois de seca, tanto a aquarela quanto a guache, você consegue reativar a tinta, ou seja, reutilizar apenas colocando água, porque o solvente da aquarela e da guache é a água, tá bom? A diferença da aquarela para a guache é porque na guache são adicionados alguns branqueadores. Isso faz com que a guache seja uma tinta mais opaca e menos transparente em relação à aquarela. Para este curso, nós iremos usar de material, porque é muito importante que você saiba o que você vai usar e conheça o seu material também. A gente vai usar um pedaço de vidro. É muito legal o vidro, porque a gente pode fazer as misturas da tinta aqui e depois lava, não mancha, não dificulta. Esse vidro aqui é um vidro simples, cuidado, tá, gente, para não machucar as pontas e tal. Esse vidro aqui foi de um porta-retrato que tinha aqui em casa e eu desmontei para usar, porque eu tava precisando muito de um vidro assim. Um borrifador. Esse aqui é um borrifador simples mesmo, não tem nada especial nele, para eu poder hidratar a tinta e fazer as misturas. Água, papel. Esse papel aqui é um 300 gramas, papel para aquarela, tá? É muito importante porque o papel 300 gramas, 100% algodão, ele vai aguentar uma carga de água sem rasgar, sem ficar esfarelando. Então é bom que você tenha um papel legal. A tinta guache, né? Nós vamos usar azul, magenta, na verdade é o ciano, magenta e o amarelo, que são as cores primárias, mais o preto e o branco. Esse aqui é branco também. Sobre tintas, existe aqui no Brasil, por exemplo, essa marca que chama TGA, que é uma marca ok para quem está começando e tal. E você consegue comprar esse kitzinho assim, com as 5 tintas. Mas se você quiser investir um pouco mais, você pode comprar essas da Talens, que são muito boas, elas duram muito tempo. Eu gosto muito, assim, recomendo. A gente vai usar também pincéis, você pode usar pincel sintético ou pincel de origem animal, né, de pelo de animal. Vamos usar também godê, esse meu godê aqui é de cerâmica, com esses lugares aqui, né, para fazer as tintas, fazer as misturas. Você pode usar godê de plástico, pode usar também, se você quiser, até uma forminha de gelo, tá bom? E além disso, a gente vai usar papel toalha ou tecido 100% algodão, pedaços de tecido, retalho, se você tiver, ok? Pra gente poder começar a pintar, antes da gente começar a pintar, a gente precisa conhecer o nosso material, né? E como que a gente trabalha com a guache. No caso da tinta de baguete, a gente só vem... Eita, aperta, né? Deixa eu só tirar esse. E coloco uma quantidade... Eu sempre, quando eu vou trabalhar em godê, assim, que ele é mais próximo, eu coloco as tintas intercaladas, tá? Porque se por algum momento você for mexer aqui com o pincel, não espirrar uma na outra e não ter problema de ser... Eu nunca coloco elas muito perto, não. Sempre dou uma intercalada. Por que é bom você trabalhar com a tinta já aqui? Porque você já tem a quantidade de tinta, e aí se sujar, né, você já tem ela pronta aqui no seu godê. Preto e branco. Preto e branco eu não vou colocar agora.
Agora, se você tiver com essa tinta aqui, de potinho, você pode pegar uma faquinha, uma espátulazinha, tirar e passar para cá, tá? É a forma de trabalhar com essa tinta aqui. Eu quero mostrar para vocês quais são as texturas. Eu ponho um pouco de água em todas elas. Uma textura boa para a tinta guache é ela ficar tipo um mingau mais ralo, sabe? Ela tem uma consistência assim que, olha, ela não tá ralinha, mas que você consegue mexer. Deixa eu aproximar para vocês verem. Ó. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo de cor. Quero que você faça um círculozinho, pode ser... Ó, essa tinta aqui, tá vendo? Ela foi ressecando e começou a endurecer. Isso é uma coisa que acontece, viu, gente? Tem que tampar bem. Fazer um círculo mesmo, sim, mais intuitivo, não precisa de ser um círculo tão duro. Então, a gente tem a nossa primeira cor, que é o magenta. Aí a gente lava o pincel, lava bem. É importante você ter certeza que não tem mesma coisa com o ciano. Vocês não precisam de fazer na mesma ordem que eu não, tá? Você pode fazer na sua ordem mesmo. Tipo assim, se você quiser fazer o azul primeiro, o ciano no caso, vem e aplica. Nossa, mas eu vou aplicar mesmo nela um pouco úmida, não tem problema. Ela não pode estar muito molhada. Feito isso, lava o pincel. Vendo? Esfrega bem para ter certeza que não ficou tinta no pincel. Mistura. Ó lá, tá vendo? Foi um pouquinho de azul. Não sei se vocês conseguiram ver na mistura. O ideal é que não aconteça isso, viu? E agora... Vou só puxar pra cá. Pois bem, vamos lá. A gente tem as 3 cores primárias, né? A gente fez... E se eu misturo o amarelo com o magenta, um pouco mais de amarelo. Eu tenho laranja.
se eu misturo o magenta com o ciano, eu tenho o roxo. E por último, se eu misturo o amarelo com o azul, eu tenho verde. Então, aí você vai fazer assim, para você não esquecer. Você vai fazer uma manchinha amarela, uma manchinha amarela. Pincel sujo é uma coisa que realmente acontece, viu? E aqui eu vou colocar o ciano. Isso que fala que tem que limpar mesmo. E agora vamos colocar o magenta. Ó, o magenta, tá vendo? Pincel sujo. Eu vou trocar esse pincel porque ele realmente já tá assim. Então, magenta. Magenta. Não, aqui é azul. Gente, não. Aqui, na verdade, confundi, desculpa. Na verdade, aqui é amarelo. Mais ciano, que vai dar o verde. Aqui vai dar uma viajada, perdão. Enfim, então, esse aqui, cortar, então é mais amarelo mais magenta igual a laranja, ciano mais magenta igual a roxo, amarelo mais ciano igual a verde. Então, ciano, amarelo, e magenta. Então é isso, você já conhece o que é a guache, já experimentou mais ou menos a tinta e já entendeu um pouco como trabalhar com ele em relação às cores. E agora é com você, ok? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês um pouco como usar a tinta e as possibilidades dela, tá bom? Até o próximo.